depressão é uma das doenças mais terríveis do nosso século. Podemos ver no gráfico que a taxa média de depressão de pessoas que atualmente têm mais de 60 anos é de 10%. Uma porcentagem bastante alta se pararmos para analisar. Se olharmos para a esquerda, cada uma dessas linhas representa uma geração. Atualmente, os que estão com 45 anos têm uma taxa equivalente ao dobro da geração de 60. E a geração dos de 25 anos de idade, a taxa média já está em 25%. Se continuar nesse ritmo, estima-se que 1 em cada 2 pessoas terá experimentado depressão quando atingir a terceira idade. Há um problema aqui, e é muito aparente, causado pelas grandes mudanças em nossa sociedade hoje. As pessoas que estão na casa dos 60 anos vivem uma vida muito diferente dos que têm 25 anos atualmente. Eles não tinham acesso à internet, não tinham smartphones, não tinha comida chegando na porta de sua casa, nem usavam mídias sociais como Facebook, Instagram, TikTok, etc. Não havia Amazon nem Mercado Livre para receber as suas compras na porta de suas casas. Tudo isso aconteceu muito rápido, meio que instantaneamente, e isso os torna ansioso e cada vez mais exigente consigo. Mas o que podemos fazer para que isso não aconteça? O professor Stephen Lardy, da Universidade do Kansas, dedicou toda a sua carreira para descobrir uma forma de ajudar e alertar as pessoas. Conduziu dezenas de estudos e chegou à conclusão de que essas 6 dicas podem ajudar. Então vamos começar. Primeira dica: faça atividade física. Algo que antes as gerações passadas se ocupavam muito cuidando de suas plantações, caçando comida, indo até lugares a pé ou de bicicleta. Em média, costumavam exercitar-se por pelo menos 4 horas por dia. Agora pense você, quantas horas você se exercita por dia? A maioria das pessoas que trabalham em escritórios praticamente não fazem exercícios. E os exercícios são altamente eficazes contra a depressão. Em pesquisas feitas sobre o remédio Zoloft, que é uma das principais drogas farmacêuticas para a depressão, são comparadas com exercícios aeróbicos. E nem precisa de tanto exercício assim, apenas 30 minutos de caminhada rápida, 3 vezes por semana para se ter uma ideia. Em pacientes que receberam a prescrição de exercícios, se saíram tão bem quanto aqueles que tomaram a medicação. Mas os pacientes que tomaram Zoloft tinham 3 vezes mais probabilidade de ficarem deprimidos novamente depois de 1 ano de acompanhamento. Faça exercícios. Os exercícios são tão eficazes e fazem bem ao cérebro de uma maneira geral. Quando você exercita, neurotransmissores importantes como dopamina e serotonina aumentam níveis de atividade do cérebro. E são esses mesmos neurotransmissores que causam depressão quando estão em níveis baixos. E os antidepressivos têm como alvo atingir esses neurotransmissores. Então, por que tomar essas drogas quando você pode apenas se exercitar e ter o mesmo resultado? Evita o efeito colateral e ainda tem uma aparência melhor e saudável. Dica 2. Complemente com ácidos graxos ômega 3. A comunidade de suplementos geralmente é dividida entre quais suplementos você deve tomar. No entanto, é quase universalmente aceito que os ácidos graxos ômega 3, que geralmente vêm em forma de óleo de peixe, se tornem um suplemento obrigatório. Até mesmo nadadores olímpicos famosos foram questionados se pudessem tomar apenas um suplemento para o resto de suas vidas, quais eles tomariam. Quase todos responderam, óleo de peixe. Mas por que, exatamente, os ácidos graxos ômega 3 são tão benéficos? Você precisa entender como o nosso corpo lida com as gorduras. Essas 2 gorduras são chamadas de gorduras essenciais porque não somos capazes de produzi-las em nosso corpo. Devemos sempre obtê-las em fontes externas. As gorduras ômega 6 são pró-inflamatórias, enquanto as ômega 3 são anti-inflamatórias. Os ômega 6 são encontrados em grãos, sementes e animais que são alimentados com esse tipo de grãos e sementes. Já o ômega 3, por outro lado, é encontrado em gramíneas, plantas, algas e animais que comem isso, como os peixes e animais caipiras. O equilíbrio ideal de ômega 6 para ômega 3 é de 1:1 ou 3:1. Esse é o equilíbrio que muitos de nossos ancestrais eram capazes de manter com suas dietas naturais. Mas quando os pesquisadores analisaram a proporção das gerações modernas, descobriram que a nossa proporção foi de impressionante 17:1, ou seja, 17 porção de ômega 6 para 1 ômega 3. Isso significa que a população média é muito mais pró-inflamatória, e isso não é uma coisa boa, porque se você olhar para todas as doenças que assolam o mundo moderno, como o câncer, doenças cardíacas, alergias, todas estão na categoria de doenças inflamatórias.
anti-inflamatórias, e através de pesquisas levantaram a hipótese que se houver suplementação do ômega 3, os que sofrem de depressão se sentem melhor e poderiam combater todas essas doenças que nos assolam. E também descobriram que a dosagem ideal para quem tem depressão é de 1.000 a 2.000 miligramas de EPA. EPA é um dos ácidos do ômega 3. Algo muito importante a se notar é que se você decidir comprar suplementos de óleo de peixe, você deve refrigerá-los ou então eles irão oxidar e se tornar essencialmente tóxicos para o seu corpo. Você também deve se certificar de que a marca de óleo de peixe que você está comprando usa algum método para purificar o óleo, já que a maioria dos peixes, hoje em dia, são criados em pisciculturas que contêm muitas toxinas. Dica 3. Luz solar. A luz solar é muito importante por dois motivos. A primeira razão é bastante conhecida e trata de uma pequena vitamina especial chamada vitamina D. A vitamina D vem da pele quando ela é exposta à luz solar e é principalmente responsável por coisas como sua saúde óssea, seu sistema imunológico e saúde muscular. No entanto, os pesquisadores também descobriram que a falta de vitamina D causa problemas de depressão, câncer, diabetes, etc. E muitos de nós estamos deixando de receber luz solar, pois estamos gastando mais e mais tempo dentro de casa. Na verdade, mais de 40% das pessoas atualmente têm alguma deficiência de vitamina D. Portanto, tome um banho de sol de 5 a 10 minutos por dia, nos horários mais frescos. Uma observação a se fazer aqui é que a luz interna não pode fornecer nenhum benefício. A falta de vitamina D desregula todo o nosso organismo e nosso relógio interno do corpo que garante que você se sinta com sono na hora certa. Imagine se sentir cansado o dia todo e não conseguir dormir. Todos esses problemas foram mostrados em estudos como uma ligação direta com a depressão. E esse relógio precisa ser ajustado o tempo todo, pois se você se trancasse em um quarto escuro, o relógio biológico começaria a apresentar grandes problemas. Precisamos de luz solar natural pelo menos uma vez por dia para acertar esses relógios. Caminhar ao ar livre quando o sol está alto por apenas 10 minutos pode ajustar todo o seu ritmo e combater todos os problemas que acarreta por falta de vitamina D. Dica 4. Sono saudável. Os pesquisadores descobriram que o sono interrompido foi um dos gatilhos mais potentes da depressão. Eles descobriram que as pessoas que dormiam em horários extremamente anormais eram mais propensos a desenvolver a depressão. Se você é o tipo de pessoa que fica acordada a noite toda assistindo séries ou jogando videogames, você se enquadra nessa categoria. O sono saudável se traduz em 7 a 8 horas de sono, com algumas pessoas sendo atípicas. Uma das grandes reclamações que você vê por aí é: sempre leva uma eternidade para adormecer, então não posso controlar a qualidade do meu sono. Bem, existem algumas dicas simples para combater isso. 1. Não use o computador ou telefone 1 hora antes de dormir, pois isso impede a produção de melatonina, o hormônio que deixa sonolento. 2. Use sua cama apenas para dormir. Isso programa seu cérebro para associá-lo ao sono. 3. Faça atividades durante o dia. Isso é algo que nossos ancestrais faziam. Estavam sempre repletos de atividades, e na hora de dormir, eles dormiam. Dica 5. Pense menos sobre coisas do passado. Os pesquisadores descobriram que quanto mais ruminamos o passado, é mais provável que ficamos deprimidos. Você pode pensar que é perfeitamente normal pensar muito no seu passado, não é? Bem, em pequenas quantidades está bom, mas com o surgimento da tecnologia e a internet, mais as pessoas estão passando tempo sozinhas. O problema de ficar sozinho é que você tende a ruminar muito. Você pensa em algo embaraçoso que aconteceu há 1 ano atrás, você pensa em como costumava ser tímido na 5ª série, e outras coisas mais do seu passado. A fim de combater isso, os pesquisadores sugerem que você encontre atividades coletivas para participar, como se reunir com amigos, ir a clubes, encontrar um hobby, praticar atividades físicas, etc. A melhor coisa sobre encontrar atividades envolventes é que elas são empolgantes o bastante para que você dessa forma não fique pensando sobre o passado. Dica 6. Conexão social. O 6º e último fator é provavelmente o mais importante. Nós, humanos, somos criaturas sociais. Sempre estamos convivendo em grupos. O que nos tornou tão duráveis como espécie foi a nossa capacidade de trabalhar em equipe e superar qualquer obstáculo. Esse nível de trabalho em equipe significa que os humanos costumam passar a maior parte dos seus dias com outros humanos. E esse não é mais o caso. Na verdade, é cada vez mais raro cultivar uma amizade duradoura. Existem inúmeros estudos que sustentam a ideia de que ter uma boa amizade é
vital para uma vida saudável. Um estudo recente conduzido pela Universidade de Michigan descobriu que a ligação com outros humanos liberam certos hormônios que reduzem significativamente o estresse e a ansiedade. Portanto, socializar é muito importante. Uma das principais razões pelas quais conexão social é um problema tão grande hoje em dia é devido à falta de interações. Passamos muito tempo nos comunicando nas redes sociais, passamos pouco tempo cara a cara. A comunicação nas redes sociais não é tão satisfatória quanto falar com alguém de perto. Em um nível biológico, isso também é verdade. Os hormônios produzidos nas redes sociais online são nitidamente diferentes daquelas produzidas presencialmente. Os seres humanos precisam estar cara a cara para construir uma confiança duradoura e um relacionamento profundo. Socializar e fazer amigos é algo que requer prática. Hoje em dia, podemos nos esconder atrás de telas e falar por texto. A capacidade de interagir cara a cara com alguém é uma habilidade que é raramente praticada. E é isso. Essas foram as 6 dicas que você precisa ter em mente para combater a depressão. Isso tem se mostrado repetidamente eficaz. Então, eu aconselho você levar muito a sério. Se você encontrou valor nesse vídeo, compartilhe a alguém que está precisando ouvir isso e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.